Você já parou para pensar sobre o que é a lei? O filósofo Platão escreveu até um livro sobre isso, com o nome As Leis. Alguns filósofos gregos, como o próprio Platão, e filósofos medievais, como o Tomás de Aquino, vai dizer que a lei está subjugada também à justiça. Que justiça é dar a cada um aquilo que é devido, praticar a equidade. Cada um recebe aquilo que é justo. Mas quem está responsável em saber o que é justo para cada pessoa? Antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje aqui eu vou aprofundar em 3 níveis para pensar e para refletir sobre a lei. Primeiro nível vai ser a lei divina. Segundo nível vai ser a lei natural. Terceiro nível vai ser a lei humana. Eu vou começar pela lei divina. A lei divina parte do pressuposto que uma certa divindade sobrenatural, transcendente, ela falou para um profeta, para um vidente, como as coisas devem ser. Normalmente, essa lei divina, de forma física, ela está manifestada em livros como o Alcorão, Bíblia, Bhagavad Gita, ou seja, as grandes religiões mundiais, todas elas partem do princípio que uma divindade disse certas coisas e essas coisas foram escritas em um livro. Aí passa a ser conhecido como o livro da lei. Não é à toa que a Torá dos judeus é conhecida como o livro da lei. Então dá para entender aí? Uma divindade fala como devem ser os costumes dos homens. Essa divindade, ela diz que é ela que criou as leis naturais, ou as leis da natureza, as quais eu irei aprofundar agora. Agora, a lei da natureza, ela não tem tanta ligação com a lei divina. Pode ter filósofos, teólogos que vai tentar fazer essa correlação, mas aqui eu vou deixar separado. A lei natural, ela parte de um princípio da própria razão humana em fazer um contato com aquilo que é universal, aquilo que é comum a todos. Exemplo, até um tempo no Brasil, a escravidão era vista como normal. Se você ir atrás de alguns jornais da época da escravidão, vai encontrar lá, vendendo escravos nos classificados dos jornais. Até certo tempo, no Brasil, mulher não votava. Mas a humanidade ela vai evoluindo moralmente, ela vai percebendo que certas coisas que outrora eram aceitas, hoje já não é mais aceito. E se é aceito com uma certa resistência. Então, a lei natural é aquela lei a qual nós, seres humanos, conseguimos alcançá-la simplesmente quando começamos a fazer o uso da razão. Quando você estuda os filósofos estoicos, especialmente lá o Sêneca, o Eclético, que é o Marco Túlio Cícero, eles falam que essa razão ela pode fazer contato com uma força ativa existente na natureza. E essa força ativa da natureza, ela também é presente em nós. E através dessa busca filosófica, dessa apuração dos sentidos e a busca por conhecimento, começamos a ter uma noção de uma lei natural, que ela é imutável e ela perpassa o passado, o presente e o futuro. Ela existe independente dos homens. Ela é natural. Não é à toa que fala natural. Deu para pegar aí? Agora tem o terceiro nível, que é o nível das leis humanas. As leis humanas, elas são mutáveis. Elas variam de época para época, de cultura para cultura, de governante para governante. Ou seja, um governante pode decretar que todos os pobres terão casas, mas pode vir outro governante e decretar que essas casas não serão dos pobres, essas casas serão
do governo, os pobres só moraram nelas. Então, percebe aí, ao longo da história, as leis humanas elas vão mudando. Elas vão mudando por que elas vão mudando? Elas vão se adaptando ao quê? Em algumas teorias irão dizer que essa lei humana ela muda porque existe uma lei que é superior à lei humana, que é a lei natural. Nós, seres humanos, tentamos guiar nossa sociedade para atingir a lei natural, algo que é comum para todos. Os direitos humanos que tanto falamos por aí, eles estão baseados na lei natural. Os direitos humanos são direitos que são válidos para todos. Já as leis humanas, elas são variáveis por quê? Podemos voltar lá na Grécia. A lei dizia que Sócrates tinha que ser assassinado, porque foi acusado de ateísmo, de não adorar aos deuses do Estado, de corromper a juventude, e a legislação ou a Constituição de Atenas dizia que Sócrates tinha que ser condenado. E assim foi. Porque Sócrates seguia leis humanas. Ou seja, Sócrates estava sob o jugo de uma cultura, de uma sociedade, de um governo. A mesma coisa com Jesus. Jesus foi crucificado em um período histórico, mas ele foi crucificado porque ele estava também sob o jugo de leis humanas. O Império Romano dizia: aquela pessoa que causa tumulto na sociedade, ela será crucificada, como o Império Romano crucificou muitas pessoas. Dá para pegar aí? Certo tempo, na cultura ocidental, religião era misturada com Estado. Lá por volta do século XIV ou XIII, começa a aparecer os Estados independentes. Estados independentes apareceram depois de um grande período do feudalismo. Com o fim do Império Romano, aquilo que era do Império Romano se fragmentou em pequenos reinos. E cada reino começou a ter as suas próprias leis. Aí, leis humanas. Algum reino matava, outro reino exilava. Igreja e Estado tinham uma certa relação grande nesse período. E algumas leis da igreja, baseada em um princípio talvez divino, se alguém aqui fazesse alguma coisa que ia contra essas leis, o Estado tinha o direito de dar um fim nessa pessoa, dar uma represália nessa pessoa. Porque o Estado e a igreja estavam se relacionando. É até difícil falar um pouco disso, porque o Estado e a igreja você não sabe muito bem ali até onde que um ia, até onde que o outro avançava. Mas com essa separação no século XIII e XIV de Estado e igreja, nós conseguimos entender que as leis humanas são baseadas naquilo que o Estado faz. Está sob o jugo da política. Ou seja, os políticos que votam, fazem legislações sobre o assunto. Ou seja, eles votam, aprovam leis, revogam certas leis. Ao longo que a cultura vai evoluindo, algumas leis são tiradas, outras leis são acrescentadas. Mas, até então, podemos ver que as leis humanas, elas têm uma correlação com a lei natural. E hoje, no mundo, uma base de princípio para muitos países guiarem as suas ações são os direitos humanos. No Brasil tem a Constituição, ela é uma base para criar as leis lá no Senado e colocar as leis em vigor. Ou seja, a Constituição está lá. Através daquela baliza, nós criamos as leis e nós buscamos colocar elas em práticas de acordo com o norte que é a Constituição. E a Constituição, devido a um período histórico que ela faz parte, ela foi criada já em cima de um direito natural. Aquilo que John Locke já afirmava: direito à propriedade, direito à vida, direito à alimentação, direito à educação. A Constituição, se a gente for pensar que ela já está baseada em um princípio de uma lei universal, em direitos que são válidos para todos e não para alguns. Lá na Grécia tinha a democracia, que quem participava da democracia era considerado cidadãos aquelas pessoas que não eram mulheres, não eram crianças, não eram estrangeiros. Quando passava a régua, sobrava mais ou menos umas 5 ou 10 mil pessoas, de 100 ou 150 mil pessoas. No Brasil, era considerado cidadão aquela pessoa que
não era analfabeto. Até então, o escravo também não era visto nem como cidadão. A mulher não era vista como cidadão, não tinha direito ao voto. Ao longo do desenvolvimento da sociedade, essas leis humanas, elas vão se atualizando e vão mudando, e elas vão chegando a uma questão de que a lei humana, ela é mutável. Vamos colocar, a lei humana é mutável, a lei natural é imutável, a lei divina é aquela lei que transcende a lei humana, a lei natural, ou seja, a lei divina está de acordo com a questão de transcendência, de um Deus disse isso, um Deus revelou isso para certo profeta. Para resumir, de acordo com o vídeo que eu já postei no canal, que é sobre conceitualismo, nominalismo e realismo, podemos entender que, para ficar simples, as leis divinas são o realismo, a lei natural é o conceitualismo, nós buscando aproximar de um conceito, de uma lei válida para todos, e as leis humanas é o nominalismo. Ao longo da existência, elas vão mudando. Valia essa lei para esse momento, agora já não vale mais. Nominalismo dizia que esse nome vale para isso, agora já não vale mais, o nome mudou. Então, leis, nominalismo, possível de mudança, conceitualismo, buscando aproximar do conceito ideal, ou do conceito mais real, lei divina, ou realismo, buscando aproximar das leis divinas. Espero que esse conteúdo deu para entender este assunto e bons estudos de filosofia ou de leis universais, divinas ou humanas.